Seu nome é Xin Shen. Ele era o senhor de toda a existência e era reverenciado desde os tempos antigos como o Rei Demônio. A fim de garantir seu governo, ele foi em busca de um poder que permitiria que ele governasse para todo sempre. Até que finalmente ele tinha conseguido o poder do mundo dos demônios que ele tanto almejava. Mas infelizmente, como parte daquele novo poder, o coitado voltou para quando ainda era uma criança. Porém, isso não era tão simples assim. Afinal, no mundo exterior haviam se passado milhares de anos e seu império acabou se tornando apenas uma relíquia temporal. E o mundo havia se tornado um lugar extremamente perigoso. Além disso, o coitado teve que suportar um grande desrespeito de muitas, mas muitas pessoas mesmo. Ele também havia sofrido muito bullying e até tentaram matar o coitado diversas vezes. Mas para a sorte do pequeno, ainda existiam boas pessoas que queriam ajudar e também estar perto dele. Mas mesmo que seu governo havia se perdido no tempo, ele ainda estava destinado a se tornar o rei, mesmo que tivesse que recomeçar do completo zero. Pessoal, peço humildemente a quem não é inscrito no canal para que se inscreva para estar fortalecendo. E caso gostem e quiserem uma continuação, comentem aí. E é claro, mete bala no like. Tudo começou com alguns rumores que diziam que havia um poder no reino dos demônios chamado de Mistério de Todas as Vidas, e que se o imperador conseguisse alcançar esse poder, ele então seria capaz de governar para todo sempre. Ele dizia ao seu povo que o reverenciava, que estava indo para o reino dos demônios, então deixaria eles encarregados de proteger a terra na ausência dele. E finalmente, depois de todas as provações, Xin Shen havia conseguido encontrar o mistério da vida, e agora era a hora do Prota dizer adeus para aquele lugar horrível. Mas como resultado de seu poder, Xin Shen acabou se tornando uma criança, e ele ficava resmungando que na verdade não era bem isso que ele buscava. Em meio à multidão, o pequeno Xin ficava se perguntando onde é que estava o seu império e também o que havia acontecido com ele afinal. Vendo todas aquelas pessoas ali, a pergunta que não saía da cabeça do pequeno Prota era desde quando seu grande e poderoso império tinha se tornado uma simples feira de alimentos. E quando ele estava perdido em perguntas, uma mulher o segura como se fosse um cachorro e diz a ele que ali não era um lugar para crianças afinal, aquilo era uma ruína de um império de 1000 anos atrás e não um parque infantil. E a mulher ainda completa perguntando ao garoto se ele achou que poderia encontrar algum tesouro, e se fosse esse o pensamento da criança, elas não deixariam passar esse tipo de comportamento. Enquanto o Prota ficava se perguntando como aquela nojenta ousava agarrar o rei, o Prota tive então o olho onisciente. Somente aqueles de sangue real possuem o poder de saber tudo sobre alguém com um único olhar. É uma habilidade extremamente conveniente que permite ao usuário reconhecer os pontos fortes e fracos de seus oponentes, apenas com o olhar. Ali o Prota tinha conseguido enxergar e expor a fraqueza da moça, e agora ela pagaria pela insolência dela. Ele olha para elas com uma carinha totalmente fofa e pede para que elas não intimidassem pessoas alheias. A fraqueza delas era basicamente fofura, então o Prota consegue sair dali numa boa. Afinal, as garotas estavam congeladas praticamente. Mas enquanto estava metendo o pé, o garoto se dá conta que tinha ouvido uma informação extremamente importante sobre aquilo ali ser um império de 1000 anos atrás, e logo ele começa a se perguntar como isso poderia ser possível. Afinal, ele tinha ficado 3 meses no reino dos demônios, mas aparentemente para a Terra tinha se passado 1000 anos, e também ele não tinha recebido nenhuma comunicação através da marca telepática de seus subordinados diretos. Mas só de pensar que seus subordinados poderiam estar mortos, o estômago dele embrulhava, porém ele precisava mesmo sanar a dúvida sobre o que realmente tinha acontecido com seu império. Do nada aparece uma garota correndo desesperadamente, pedindo para que Xin saísse da frente, pois ela precisava avisar a todas com urgência. Mas o pequeno Sheng não gosta disso e começa a refletir se aquela garota estava atacando ele, e se fosse esse o caso, seria mais uma desrespeitando um superior. Ele pretendia usar o olho onisciente novamente, afinal, a habilidade do olho pode revelar e calcular a trajetória que uma pessoa iria tomar, e até mesmo decifrar a verdade das coisas. Mas a garota estava muito rápida, e o bobão do Prota tinha ficado na frente dela usando o olho onisciente, então acabou sendo atropelado pela garota. A menina acaba caindo em cima de Xin, que ficava se perguntando o que foi que tinha atingido ele e cegado seus olhos. Ao percebê-lo ali, a garota pergunta ao Prota se estava tudo bem com ele, e pede perdão, dizendo que não tinha visto o coitado. Porém, ao ouvir aquilo, o garoto se sente ofendido e se perguntava se o que a menina tinha dito era um insulto direto à sua altura. Xin Shen até queria gritar com a garota, pois estava com muita raiva, mas quando ele olha diretamente para ela, Xin acha a moça extremamente linda e atraente. Mas naquela situação horrível, a garota ouve alguém chamando por seu nome, Chong. Era Tushuya, que dizia a Chong que aparentemente ela realmente não se aguentava ouvir um garotinho fofo. Chong grita a elas que não era bem isso, mas que precisava contar que diziam que alguém tinha alcançado a parte mais profunda das ruínas do antigo império, e com isso tinham roubado o tesouro que simbolizava a realeza. Shuya pergunta ao Li se aquilo não significava algo muito ruim. Então o Li apenas responde perguntando o que ela pretendia fazer agora. Chong diz a elas que tinham que proteger a última dignidade do rei, afinal elas eram as últimas sobreviventes do antigo império. Refletindo muito, o Prota chega à conclusão que era por esse motivo que seu império tinha ido de base, porém ele ainda precisava de subordinadas, então resolve se unir a elas. Lá estavam as garotas em um mercado mais próximo das ruínas do antigo império. Muitos caçadores de tesouros e mercadorias frequentavam aquele lugar, mas enquanto elas estavam fazendo suas investigações, o Prota vê um carro e aponta para ele perguntando a Chong o que era aquilo. Ela responde a ele que aquilo era apenas um veículo comum e pergunta ao Prota se ele nunca tinha visto um daquele em sua vida. Ele então aponta para a mão de Shui e pergunta a ela o que era aquilo. A garota responde que aquilo era um terminal e poderia ser usado para se comunicar com pessoas mesmo se estivesse a milhões de quilômetros de distância, e também possuía muitas outras funções legais. Ele também aponta para o Li e pergunta o que era, e ela também responde a ele, mas diz que aquilo era uma armadura íntima feminina
heroína de batalha e dá um safanão do garoto. Enquanto o prota tomava o seu safanão, ele ficava pensando sobre o quanto a sociedade acabou evoluindo em sua ausência. Originalmente, todos os poderes especiais daquele mundo foram obtidos no reino dos demônios, e se alguém quisesse se tornar ainda mais forte, deveria tentar se comunicar com o reino dos demônios. No entanto, a localização do reino dos demônios era misteriosa, já que tanto a entrada quanto a saída estavam se movendo praticamente o tempo todo. Às vezes as portas apareciam no reino dos sonhos, e também, em algumas circunstâncias, elas poderiam até mesmo ser invocadas. Era precisamente por causa dessa instabilidade que as pessoas escolheram o poder da ciência e da tecnologia, sem que precisassem depender daquele reino. Porém, com isso o mundo todo havia mudado e o Prota não sabia literalmente nada sobre esse novo mundo. Ele se dá conta que a identidade do antigo imperador agora seria inútil ser revelada, então ele aproveitaria esse mal-entendido para que não fosse descoberto por hora. Uli então pergunta a Chong por que a garota queria levar Shin com elas, afinal elas não tinham obrigação nenhuma de cuidar daquele garotinho, mas Chong responde que se elas apenas deixassem ele ali, definitivamente seria intimidado ou até mesmo capturado e transformado em um escravo. A garota acrescenta que ela estava ali para protegê-lo e diz também que revelar o rank dela não seria necessário para ele, mas Shang não fazia ideia do que significava rank e pergunta à garota o que significava. Ela explica então que a força de uma pessoa é medida em uma escala de 1 a 100, mas no entanto o rank de alguém é um segredo muito pessoal que não pode ser divulgado facilmente. Portanto, os classificados como forte louco para estimar aproximadamente o seu nível de força. O Prota entende aquilo como uma forma de avaliação de força individual, mas para seu olho onisciente, contanto que ele entendesse bem as regras, não tinha como esconder em nada dele. Shang então aproveita para analisar o status daquelas garotas. A primeira é Chong Yang-gi. Ela possuía a raça humana de nível 8 e um rank comum. A próxima era Tushuya, raça espírito raposa de nível 36 e rank forte. E a última, mas não menos importante, era o Li, raça dragão de nível 74 e rank louco. Shu então corre para perto de Shang e pergunta a Chong se ela poderia ficar com aquela criança para si, e completa dizendo que assumiria a responsabilidade total da criança. E Chong fica muito brava com Tushuya e pergunta à garota se ela estava querendo apanhar, pois a responsabilidade da criança era completamente dela, e Shuya pede desculpas. Mas o Li dizia que não importava como elas olhariam para o garoto. No fim, ele era apenas um fardo. Então o Li ordena para que as garotas se livrassem de Shin Shang o quanto antes. Chong responde que mais tarde ela teria tempo para levar o garoto até uma cidade segura, e diz ao Li que não precisava se preocupar quanto a isso. O Li não fica muito satisfeita com a resposta e diz então que espera que Chong não traga nenhum problema a elas com essa história. Na opinião de Shin Shang, a existência do sistema de classificação apenas era responsável por medir a força individual. Shang reflete que aquele sistema parecia valorizar apenas a força individual e achava tudo aquilo muito caótico e estranho também. Afinal, por que Chong Yang, que estava apenas no nível 8, liderava uma equipe onde todas eram bem mais fortes do que ela? Mas Chong interrompe os pensamentos de Shin e pergunta a ele qual era o nome dele e de onde ele tinha vindo. Mas antes mesmo de que o Prota conseguisse responder a pergunta das garotas, elas percebem ali no comércio o homem que estavam procurando. E agora então poderiam agir. O Li diz que depois de tanta espera, o cara finalmente tinha baixado a sua guarda. E logo após isso, o cara quis roubar o tesouro. Shuya pula para a ação gritando para que enfim terminassem aquele trabalho de uma vez por todas. E Chong, antes de ir atrás do rapaz, diz a Shin para que ele esperasse ali por ela, pois ela tinha uma tarefa muito perigosa e importante para fazer, e completa dizendo ao coitado que não queria que ele se machucasse por causa delas. Shang dá um sorriso e diz que prometia que ia ficar de boa, enquanto Chong promete a ele que compraria doce se ele se comportasse. Mas assim que a garota se retira, Shin Shang diz que na verdade prometia que não deixaria que elas se machucassem por causa dele, e completa dizendo que elas não precisavam mais carregar o fardo de carregar aquele pedaço de terra abandonado, e finalmente agora era hora de dizer adeus ao antigo império. Enquanto isso, as garotas estavam em um lugar parecido com um templo, dizendo que parecia que o rapaz tinha entrado ali, e após uma análise, o Li diz que não tinha nenhum rastro do cara, e que provavelmente ele tinha se preparado muito para aquilo, enquanto Shin Shang estava ali à espreita. Tushuya, meio emburrada, diz que elas não sabiam o que estava acontecendo lá dentro, e pergunta ao Li o que é que elas fariam se tivessem armadilhas lá dentro. Chong responde imediatamente que era perigoso, porém elas não tinham muito tempo, afinal, quanto mais elas demorassem, mais perto o cara estava do tesouro. Mas Chong percebe a presença do pequeno Shang ali, e diz a ele para que não ficasse correndo por ali enquanto elas discutiam sobre um assunto tão sério como aquele. Enquanto isso, Shin ficava resmungando em pensamento que as pessoas daquela época gostavam mesmo de pegar as pessoas quando elas não concordavam. E sentada em frente às 3 garotas, Shang chega à conclusão de que elas estavam usando o tamanho delas como vantagem para fazer bullying com ele. Chong continua brava com ele e pergunta por que desobedeceu a ordem que ela tinha dado de não a seguir e ficar quietinho bem longe dali. E o Li se aproxima do garoto, petelecando ele, dizendo que parecia já estar seguindo elas há algum tempo na verdade. E Tushuya dizia ao garoto que se ele não voltasse para trás por bem, ela iria devorá-lo. Aceitar ser bullyingado daquela forma não era do estilo do Prota, então já estava mais do que na hora de disciplinar aquelas garotas. Mas o seu corpo parecia não obedecer aos comandos. Porém, enquanto o Prota estava bem de boa ali, com as garotas resmungando em pensamentos, alguém lançou alguma coisa na direção dele, mas Chong consegue defendê-lo. O Li e Shuya perguntam gritando se aquilo era algum tipo de emboscada, mas Chong responde que aquilo não era nenhuma emboscada, e sim um mecanismo de atraso, a lâmina fantasma, uma técnica de Muzong Dao. Chong então avança com as outras 2 garotas dizendo que precisavam ir o quanto antes, e pede para que Shin não a seguisse. Mas quando a garota olha para ele dizendo que aquela era uma luta delas e não dele, o Prota percebe nos olhos dela que a garota parecia realmente muito diferente das demais. Mas de qualquer
qualquer forma, o prota se lembrava da direção em que precisava ir, então não tinha necessidade de segui-las. Mas em meio a todo aquele reboliço, o cara encapuzado já estava muito próximo do tesouro. E para a surpresa de vocês e a minha também, o cara encapuzado na verdade se tratava de uma mulher, que gritava comemorando que finalmente tinha encontrado o tesouro do grande imperador Xinsheng. Os olhos dela chegam a brilhar vendo o cetro que Xinsheng tinha usado para dominar todo o império. Mas atrás da garota, Chong aparece dizendo para que ela tirasse as mãos sujas daquele cetro, e que aquilo não era uma coisa que ela poderia dar apenas uma espiadinha. A garota se vira e num tom sarcástico diz que aquele grupinho de 3 não era uma coisa que se poderia ver todos os dias. Ela conhecia as 3 e também sabia que eram sobreviventes do antigo império, mas diz a elas que conversar com elas era inútil, então ataca as 3. A garota até tentou atacar, mas graças à habilidade espiritual de Shuya, elas não precisavam se preocupar com a lâmina fantasma. Mas a Kaolha finalmente pega o cetro, e isso deixa Chong e as outras garotas extremamente assustadas. Imediatamente, vários tipos de tentáculos avançam para cima de Wuli e Chong, prendendo as garotas. Shuya até tentava parar os tentáculos, mas os mesmos estavam bloqueando o poder espiritual da garota, e a Kaolha ficava zombando delas, perguntando às garotas se aquele ali era o real poder do antigo império. Com o cetro na mão, a garota gritava que aquilo era uma arma extremamente poderosa, e não existia ninguém no mundo capaz de derrotar ela agora. Ela diz às sobreviventes do antigo império que o sacrifício delas daria início ao seu novo império. Enquanto tudo isso estava acontecendo, Chong estava ficando desesperada. Afinal, o motivo de que elas estavam ali era para impedir justamente aquilo. De repente, uma coisa chama a atenção de todas ali, e deixa as 3 sobreviventes boquiabertas. Era o pequeno Xinsheng, que segura o cetro que a Kaolha estava e diz zombando dela para que ela parasse de brincar com o cetro. Afinal, aquilo ali não era um brinquedo. Porém, a Kaolha não gosta do que Sheng diz e pergunta de onde é que aquele capetinha tinha vindo. Então ela grita para que ele morra de uma vez. E nesse instante, os tentáculos acabam se desfazendo, libertando o trio Parada Dura. E quando a Kaolha olha para o cetro, ela percebe que a energia havia se disperso e não entendia o que estava acontecendo. Na mesma hora, ela avança para cima de Sheng com uma espada, gritando que tinha esperado e planejado aquele momento por anos, e não seria um vermezinho como ele que impediria ela. E é claro que ela consegue acertar o seu golpe no pequeno prota. E ao presenciar aquilo ali, Wuli fica muito irritada e pergunta a Kaolha se ela realmente tinha matado o inocente. Mas a surtada apenas responde com uma risada maquiavélica no final, dizendo que quem tinha pedido por isso foi o garoto, e por esse motivo não adiantava Wuli culpar ela. Mas algo consegue tirar a Kaolha de sua posição de vencedora, e a garota fica com muito medo. Mesmo golpeado, Sheng diz a ela que aquilo era muito nostálgico, pois lembrava ele de quando tinha sido nomeado imperador. Afinal, naquela época, todos aqueles que estavam insatisfeitos com ele queriam tirar a sua vida literalmente o tempo todo. E a Kaolha, assustada, pergunta a ele como poderia ter sido atingido e ainda ficar tão calmo como estava. E irritada, ela golpeia novamente o prota de uma forma brutal e pergunta a ele se dessa vez ele tinha morrido. Ele responde a ela que o golpe até tinha sido bom. Afinal, um mortal morreria 8 segundos após o primeiro golpe dela, enquanto o segundo, bem mais brutal, demoraria apenas 3 segundos. Mas a Kaolha fica extremamente assustada ao ouvir o prota dizendo que em 1000 anos os métodos de matar haviam se tornado bem mais rápidos. E com um olhar maquiavélico, Xinsheng diz a ela que tinha que agradecer muito por ter lhe ensinado esses novos métodos. A Kaolha cai ao chão em choque e pergunta ao prota se ele não era humano, o que ele realmente era. E agora ele finalmente revela sua identidade, dizendo que seu nome era Xinsheng e ele era o antigo imperador. E com um olhar mais sinistro ainda, ele pergunta à garota se ela entendia agora e reconhecia qual tinha sido o crime dela. E a garota assustada gritava que aquilo era completamente impossível, pois o imperador estava morto. Wuli diz que ouviu dizer que o antigo imperador era imortal, porém o seu corpo era extremamente misterioso. Mas afinal, como ele poderia ser apenas uma mera criança? Chong entra no meio da conversa deles e diz que o ancestral dela tinha um vínculo de sangue com o antigo imperador, e cita o lema deles, porém completa dizendo que o que ela estava sentindo agora era algo que ela nunca tinha sentido em toda a sua vida. E com os olhos encharcados de lágrimas, Chong afirma para todos ali que aquele garoto realmente se tratava do rei imperador. E a Kaolha, desesperada, grita que não sabia que tipo de piada era aquela, mas ela definitivamente não morreria pelas mãos de um monstro imortal. O prota responde a ela que com certeza não morreria pelas mãos dele. Afinal, um verdadeiro rei não suja suas mãos com um sangue tão imundo quanto o dela. Enquanto a Kaolha gritava para Chong que ela não era uma oponente digna, nossa querida Yang ceifa a vida da Kaolha golpeando ela. E após o golpe, Chong percebe o tipo de energia espiritual desconhecida em sua arma, uma energia que ela nunca tinha visto antes. O prota se lembra que há 1000 anos atrás ele havia concedido um vínculo de sangue com a família Chongyang, e logo se dá conta de que Chong havia despertado uma habilidade espiritual, mas tinha o potencial do mestre da primeira geração de sua família, e também ela tinha aumentado seu nível de força temporariamente, como esperado das gerações futuras. E novamente chorando, Chong olha para Xinsheng e dá boas-vindas ao antigo imperador, dizendo que sua família estava esperando há 1000 anos pelo retorno dele. Ela o abraça e diz também que a subordinada dele desejava lutar por ele, mesmo que isso custasse a vida dela. E Sheng a pergunta se a lealdade dela não era um tanto quanto estranha. E o Wuli ali, com o cetro na mão, diz que não acreditava muito, mas pergunta se aquele ali não seria o cetro do grande imperador afinal. Mas Sheng responde na verdade que aquilo ali era apenas um brinquedo ridículo que um cara insuportável havia feito com a única intenção de humilhá-lo. E completa dizendo que a propósito aquele lugar se tratava de seu camarim e tinha dado muito trabalho para tirar 1000 anos de pó daquela roupa. Imediatamente Tushuya pergunta se já que aquele não era o trono dele, qual seria então? O prota responde que
apenas 3 de seus subordinados estavam vivos e pergunta se seria possível ainda existir um trono para ele naquele mundo. Chong responde que não importa onde seja, qualquer lugar que ele apontar, as 3 subordinadas dele lutariam para conquistar. Mas Xin Shen responde que conquistar seria uma conduta completamente inadequada para um rei de respeito e completa dizendo que nenhum rei que é realmente bom pinta um mundo da forma que bem entende e que somente onde o novo rei é necessário se tornaria então um trono de respeito. Ele se retira do templo e pede para que as garotas o acompanhassem, pois ele queria ver o que o futuro tinha guardado para ele ainda. E no dia seguinte lá estavam os 4, comprando passagens para um destino que eles nem sequer sabiam. E dentro do trem, já o prota, mantendo o disfarce, resmungava que agora ele estaria parecendo mesmo um pequeno garotinho fofo. O Li então chega até Shen chamando o garoto de majestade e diz a ele que elas precisavam gastar o mínimo do mínimo, pois estavam com muito pouco dinheiro. E olhando para a janela de uma forma meio desanimada, Shen responde ao Li que agora não era mais apropriado ser chamado de Vossa Majestade e completa dizendo que agora tudo o que ele significava e também poderia ser era apenas um guia para elas, seguidoras. Mas algo chama a atenção de todos na janela, que quando vão conferir, se deparam com as ruínas do antigo império que estavam desmoronando. E triste novamente, Shang diz que nunca tinha imaginado que chegaria um dia que deixaria de lado suas obrigações como imperador, mesmo que isso fosse apenas temporariamente. Enquanto isso, o Li ficava se perguntando se tinha sido Shang quem fez aquilo com as ruínas do império. E se foi ele, como foi que ele tinha feito isso de tão longe e literalmente do nada? Em meio a um silêncio ensurdecedor, Shang pergunta a Shang qual era a habilidade que ele possuía. Ele responde que acredita que não teria problemas em revelar para elas. Então diz que a sua habilidade na verdade era chamada de imitação perfeita e explica que isso significava que ele poderia imitar perfeitamente qualquer coisa que estivesse ao seu alcance. Shang entende o que ele quis dizer e responde que era por isso então que as roupas dele não rasgaram com o golpe da Kaoli. Afinal, ele não foi atacado de verdade, ele apenas imitou ele mesmo sendo atacado por ela. E enquanto ela falava isso, Xin Sheng observava e refletia que Shang realmente possuía uma incrível habilidade rápida de percepção e também um ótimo raciocínio. Embora ele tenha sua habilidade de imitação perfeita, ele se sentia bem mais confortável em sua forma padrão. A questão agora era o porquê do reino dos demônios ter alterado a forma padrão dele para de uma simples criança. O Li diz a ele que não tinha dúvidas sobre a habilidade do mestre, porém achava melhor que ele falasse bem menos sobre as suas informações pessoais. Ela completa dizendo que aquele novo mundo estava extremamente longe de ser um mundo pacífico e que era melhor pensar que as paredes tinham ouvidos. Mas o prota responde a ela que não precisava se preocupar, pois ninguém no mundo atual poderia compreender o verdadeiro poder da imitação perfeita, a menos que experimentasse em primeira mão. E encerra dizendo que além do mais, aquela garota que estava em cima deles estava ali apenas por um acaso. E ao ouvir isso, as garotas ficam extremamente preocupadas com a situação e pelo fato de que Xin Sheng havia percebido a presença da garota ali, mas elas não. E ao ser revelada, a garota pula de cima do bagageiro e captura Sheng. Então ela grita para o trio Parada Dura que se uma delas se mexesse, Xin iria de base. Mas Chong, muito irritada, pede para que ela solte o garoto, ou então ela iria se machucar severamente. A garota responde a Chong perguntando se ela achava que realmente não faria aquilo, mas Sheng do nada vira para ela e pede para ela se acalmar e também pergunta a garota por que ela estava tão nervosa. E sem piedade nenhuma, a garota ataca o nosso querido prota, deixando Chong e as outras assustadas. Ela grita para que Sheng devolvesse sua faca, mas o garoto, sumindo com a faca, diz a ela que mais tarde ele com certeza devolveria ela para o verdadeiro dono. E agora, com a garota completamente imobilizada, Chong pergunta ao prota o que elas deveriam fazer com a intrusa. Enquanto a garota de forma desesperada perguntava o que eles fariam com ela, o prota analisava a faca e diz que tinha cheiro de terra, mas não tinha sido usada para nenhum trabalho agrícola. E olhando para a garota, o prota diz que ela não passava de uma simples camponesa que havia fugido de casa com uma faca. E gritando, ela pergunta a Xin Sheng do que é que ele estava falando e também onde é que ele queria chegar com aquilo. O prota ignora a pergunta e continua falando. Uma camponesa pequena e fraca, mas de alguma forma tinha acabado com muitos e muitos soldados armados. E dessa vez, com um olhar fixo na garota, ele diz que parece que finalmente havia encontrado um novo lugar, onde um rei seria realmente necessário. Imediatamente, eles começam a ouvir seguranças correndo e dizendo que uma ameaça de segurança havia sido detectada. Sheng diz às garotas que os guardas estavam para chegar, então ele pede para que elas esperassem por ali e não precisavam agir, pois ele cuidaria daquilo. E de repente, 2 guardas fortemente armados entram no vagão do trem. Com muita fúria, as garotas ficam extremamente assustadas. Eles apontam para a garota dizendo que ela era Wang Ming, uma criminosa procurada viva ou morta, com uma recompensa de 500.000 yuans. Então os guardas apontam suas armas para as garotas e diz que contanto que eles entregassem Ming primeiro ao governante da cidade, o dinheiro seria todo deles. Enquanto Sheng refletia que a riqueza era algo que poderia realmente realizar desejos. E embora 1000 anos tenha se passado, o sistema monetário mundial permanecia igual. O prota então pergunta ao Li quanto que a recompensa valeria nos dias atuais. E ela responde dizendo que os guardas recebiam 100.000 por ano. E isso já era uma quantia extremamente grande. Shuya estava em choque enquanto o guarda estava apontando a arma para ela e dizendo para as garotas que se elas não saíssem dali, seriam levadas para a prisão como cúmplices. E os guardas, de forma maquiavélica, se aproximando mais, diziam um pro outro que se eles levassem todas como cúmplices, a recompensa seria bem maior. Mas com um sorrisinho de canto, Sheng aparece dizendo que aparentemente na cidade de arte de aço era bem fácil mesmo de ganhar dinheiro. E já que era assim, como ele tinha capturado a criminosa, a recompensa seria completamente e somente dele. Mas enquanto o prota desafiava os guardas, eles começam a gritar com o garoto perguntando como é que ele ousava roubar a recompensa deles.
deles. E os guardas, sem dó nem piedade, disparam contra o Prota e Ming e acaba atingindo o garoto. Xuang fica sem reação, presenciando a morte de seu tão amado rei, que cai ao chão com os disparos. Então os guardas começam a rir, dizendo que finalmente tinham conseguido matar um cúmplice da garota. Mas algo começa a acontecer com eles e os deixam em choque. Era a Kaolya que estava ali dentro do vagão e derrota os dois em um instante. Mas na verdade era apenas uma alma invocada por Xuang, que grita que pelo crime de ter matado o rei, a recompensa dele seria a morte. E ao presenciar aquilo, Tu Shuya fica embasbacada ao ver que Zhong já conseguia convocar as almas absorvidas para lutar junto dela. Mas Oli diz a elas que aquilo não era nada bom. Afinal, com o sistema de alarme para as vias térreas, elas estariam cercadas por milhares de soldados na próxima estação. E completa dizendo que já que não havia outra solução e elas precisavam sair urgentemente do trem, isso tinha que ser feito. Então Oli explode a carreira do trem para que pudessem sair sem que os guardas procurassem por elas. As garotas então caem do trem e Wang Ming cai desesperada gritando por socorro. E lá, ao canto, estava Xuang com o corpo do mestre em seus braços, chorando por ele e pedindo desculpas por não ter conseguido salvá-lo daquela vez. E com seus últimos suspiros, o Prota diz à garota que não era culpa dela e que ela, pelo menos, tinha tentado salvar a sua vida.